Saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calbondá, e este é o canal do YouTube do blog Urumilá-Ifá. O assunto de hoje eu vou falar sobre a ocorrência de atos de feitiçaria na religião, nessa religião, Candomblé Ifá, e sobre o comércio ligado à prática da religião. Tá certo? Então vamos a seguir ao assunto. Bom, esse será um vídeo bem coloquial, né? Não tem nada pré-programado para sair falando. E vou falar sobre o assunto geralmente fácil, né? As pessoas, quando querem ser bastante cínicas ou hipócritas, escolhem esse assunto para falar. Não é o que eu vou fazer aqui, tá certo, né? Vou tentar trazer uma outra abordagem para o assunto. O que está me motivando, eu acho que eu já falei sobre esses assuntos uma outra vez, mas o que está me motivando a falar agora é porque eu fiz um vídeo extenso, vi um vídeo de 1 hora sobre a religião, né, sobre a teologia e a prática do candomblé, e lá eu falei bastante sobre a questão da religião promover a união e a harmonia entre as pessoas, falei sobre a questão que a religião diz que as pessoas têm que ter um bom caráter, e que isso é o que foca, né, que as pessoas tenham. E, por outro lado, a gente tem essa teoria, essa teologia, né, que é verdade, é assim que baseia-se a religião baseia nesses valores, mas a gente tem, na prática, uma realidade que as pessoas identificam, né, o candomblé, e vão identificar também Ifá, também, eu falo sobre isso daqui a pouco, como uma religião, uma casa de prática de feitiço, de maldades, de malefícios, e isso na forma corriqueira do dia a dia. Mas, mesmo antropólogos, pessoas que pesquisaram sobre a religião, e aí eu cito uma referência bem simples, né, o Reginaldo Prandi, ele fez o livro Os Candomblés de São Paulo. Não sei se está publicado. O livro pode ser baixado na internet, PDF legítimo do autor, você pode baixar tudo lá. E lá, o autor, ele é muito claro, né, quando ele coloca que a avaliação dele, a análise dele é uma religião sem pecado, sem ética, sem moral, né? E ele dá lá exemplos, né? Entrevista com pessoas e tal. Então o que eu quero dizer é que isso é muito característico, né? Não adianta a gente ficar falando que somos o melhor do mundo, a religião é tudo ótimo, se a gente tem uma realidade, se a gente tem uma realidade que nos confronta, que vai de encontro ao que a gente está falando, né? De encontro no sentido correto da palavra. Em português, de encontro e contra, né? Ao encontro e ao favor, né? Então, sim, essa realidade vai de encontro ao tudo que eu falo aqui. Então, é sobre isso que eu quero abordar e quero dar uma explicação para vocês e alguns alertas importantes, tá certo, né? Bom, eu vou deixar essa parte mais fácil, que é a parte da feitiçaria, por último, tá certo? Não vou falar sobre ela agora porque é o mais fácil da gente falar. Eu vou falar mais sobre a questão do comércio que está hoje associado a essa prática da religiosa e que é a parte mais complicada. Esse negócio, o envolvimento da religião com a vida civil das pessoas e o uso da religião para poder conduzir pessoas é uma coisa bem antiga na humanidade, né? Sempre teve. Eu lembro que a primeira coisa que me despertou isso de uma forma, o primeiro livro que eu li que me despertou isso de uma forma bastante profunda, bastante interessante, foi esse livro aqui. Eu não sei se acho que está ao contrário, né? Não estou conseguindo ler. Eu estou ao contrário. Duna, do Frank Herbert. Está ao contrário os títulos, mas o livro é Duna. E esse na realidade não é um livro só, né? É um livro grande, mas foi uma série de livros, sendo que os 2 primeiros são complementos. Tem um terceiro que é muito próximo complementar, e depois a série continuou com outras coisas. Claro que houveram outros. E nesse livro aqui, o que está impressionante é que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão da preparação e do uso da religião como um instrumento organizado, político, de controle de massa, de pessoas. Isso ficou muito claro. O livro ele mostra como aquilo é organizado antecipadamente, de uma forma bem estruturada, construída para conduzir as pessoas. Não foi a primeira vez, isso teve N existências que foi assim.
se a gente vai estudar a própria história daquela região africana lá do Dahomey e da região Urubá, o rei Dahomey lá, um daqueles reis lá, ele fazia questão de, quando conquistava os povos, ele absorvia, uma das coisas que ele fazia é absorver a religião, as divindades, incorporava ao panteão dele, para que aquilo ele se estabelecesse como um poderoso e a sua religião suportasse ele trazia para ele isso aí, né? Como ele fez, outros povos fizeram a mesma coisa, né? Incorporou. Claro que alguns outros não, tem gente que combatia, queria impor a sua, né? A própria, como foi o caso do catolicismo. Então sempre teve essa influência. Então a religião sempre teve muito junto na manipulação de pessoas, de controle de pessoas. Então esse é o primeiro ponto que eu estou falando. E por quê, né? Então eu vou dizer agora por quê. Porque a religião envolve uma coisa que eu acho que, não sei se comentei já em vídeos anteriores, mas que envolve a fé humana, a fé, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente tem a fé religiosa, que é você acreditar, né? Fé religiosa, você acreditar que existe um contexto metafísico superior, existe um Deus, existem divindades, existe uma existência superior à nossa aqui, e que Deus, né, e essas divindades controlam a nossa vida aqui, cuidam da gente, nos suportam, e nós podemos recorrer a essas divindades para a nossa vida aqui na Terra. Este é o modelo da fé religiosa. Você tem que viver aqui e acreditar que tem esse contexto superior na nossa vida, que nós não vivemos sozinhos, ou seja, a nossa vida não é uma vida solitária, é uma vida que nós vivemos junto com nossos amigos, nossa família, com tudo mais. Além disso, acima disso tudo, existe o divino, né? Existe Deus, né? E todas as suas expressões que cuidam da gente. Isto é a fé religiosa. E a fé religiosa une todas as religiões, né? Uma coisa que as pessoas que são religiosas deveriam entender. Existe uma coisa em comum em todas as religiões, e essa coisa é a fé religiosa. Todas as pessoas que pertencem a uma religião teística, né? Todas elas têm fé religiosa, então aquilo une essas pessoas, devem unir, tá certo? Porque é diferente de uma pessoa que não tem essa fé religiosa. Então, todo mundo que pertence a uma religião tem fé religiosa, e isso é um fator comum. Ele pode acreditar em formatos diferentes, nomes diferentes, explicações diferentes, né? No vídeo que eu falei sobre a teologia do candomblé, eu expliquei qual é a abordagem daquela religião, mas outras religiões têm outras abordagens. Isso pode variar, né, os caminhos, mas todo mundo que é religioso tem a fé religiosa, acredita nesses patamares, tá certo? Isso é uma coisa importante, que é comum e une os religiosos, tá certo? Né? Mas, antes disso, para a pessoa ter... Só que, antes disso, assim, muita gente tem fé religiosa, tem gente que não tem fé religiosa nenhuma, não acredita em pessoas. Aí o que vem antes disso é a fé humana. Fé é uma questão que fé não está envolvido religião. A fé humana é a capacidade que uma pessoa tem em acreditar na outra, de forma direta, de forma absoluta, de forma unilateral e bilateral, tá certo? Então, assim, quando eu tenho fé humana, eu acredito naquela pessoa. Então, você tem fé nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos. Você tem fé, você acredita, e você vai acreditar que aquela pessoa é boa, você vai sempre poder esperar o melhor daquela pessoa. Mesmo que aquela pessoa, ela em um determinado momento, não faça aquilo que você espera, não reaja da forma como você acha que deveria ser, você tem a fé que ela, no final, você vai obter o melhor daquelas pessoas. Então você pode esperar que a sua fé naquela pessoa vai lhe fazer receber o melhor daquela pessoa, e aquela pessoa não vai falhar com aquela confiança que você demonstra nela. Isto é fé humana, acreditar nas pessoas. E o que eu descobri, que aprendi, foi que esta fé humana, e a fé humana é uma coisa assim como a religiosa, a fé humana é uma coisa de duas mãos. Você acredita naquela pessoa, e você vai sempre esperar o melhor dela, e você vai, na volta, obter o retorno daquela sua confiança. Você não tem uma fé cega. O lado negativo da fé é a fé cega, quando você acredita em uma coisa e você não tem o retorno daquilo da forma como você esperava. A fé como eu falei, é de duas mãos. Você acredita de forma forte e confiante e unilateral, e eu tenho depois o retorno daquela minha fé demonstrada e manifestada, tá certo? Então, assim, é uma coisa de duas mãos. Quando você só tem fé, você só dá,
e você não está recebendo coisas evidentes daquela sua confiança demonstrada, isso chama-se fé cega, é o viés negativo da fé, tá certo, né? Então, quando você consegue desenvolver, quando a pessoa consegue desenvolver com outras pessoas esta fé, quando ela tem essa capacidade de desenvolver isso, ela terá a capacidade também de acreditar na fé religiosa. Se a pessoa não tem fé humana, se ela não acredita em outras pessoas, nesse ponto, a ponto de ter fé, de acreditar nas pessoas, ela jamais terá fé religiosa. Então a fé humana é base. A maior parte das pessoas que você vai encontrar que não tem fé religiosa, certamente observem que ela vai ter problemas de confiança em outras pessoas. A fé humana dela será muito fraca. A pessoa, quando tem fé, vai estar lá. Porque a formação da religião, como eu sempre falo muito nessas falas minhas, Deus vem de dentro da gente, né? Ao longo da história, N manifestações de Deus, explicações, religiões surgiram e ninguém inventou, ninguém foi copiando. Aquilo veio de dentro. As pessoas, do nada, Deus existe. Bom, então Deus está dentro do nosso coração, está dentro de nós. E isto vai ao encontro daquilo que eu falei sobre a teologia Yorubá, no qual, quando nascemos, Deus dá a vida para a gente, faz aquela entrevista e coloca aquela centelha dele, o axé dele, né? Dá o sopro de vida em mim, mas também coloca a centelha de vida nossa. Então, assim, quando a gente vem para a Terra, nós carregamos um pedaço de Deus, e é esse pedaço que se manifesta e se organiza em religiões de nomes diferentes, períodos diferentes, de forma diferente, mas sempre buscando o entendimento, todas elas, inclusive, muito similares, no que pese ao longo desses alguns milhares de anos de vida da raça humana na Terra, né, de nós como pessoas. Várias religiões foram estabelecidas, mas todas elas, por incrível que pareça, sempre têm uma similaridade muito grande, em períodos diferentes, tá certo? Então a fé humana é uma coisa que existe e é muito importante. Bom, e o que acontece com isso, né? Então, quando você tem uma pessoa que tem a fé religiosa, que está propensa para aquilo, é porque ela tem esse caráter de fé humana e aquilo se desenvolve fé religiosa. E aí, o que acontece, né? Existem no mundo muitos tipos de pessoas corretas, com caráter, sem caráter. E como eu falei no início, né? A história do Luna lá, né? Isso entre outros aqui, né? Eu também li um livro, Brumas de Avalon, era mais ou menos em torno disso, tinha uma questão de manipulação, mas esse aqui é muito forte nisso, né? Mas cada um vai lembrar de algum outro livro que tenha uma história que tenha essa referência. Usar a religião para controlar pessoas é uma coisa muito comum. Por quê? Porque você vai ao encontro da fé humana, que é uma coisa nobre que as pessoas têm, e vai ao encontro da fé e por conseguinte, da fé religiosa. Aí você cria essa vertente de fé religiosa para controlar as pessoas e você consegue ter esse controle sobre o que está acontecendo. Então, isso foi feito ao longo dos anos, né? De forma bastante explícita. Quem tiver curiosidade, eu recomendo, além do Luna, né, que leia o livro do Voltaire. O livro do Voltaire acabei de esquecer o nome dele. Antes de começar a gravar o vídeo, eu estava lembrando dele ali e acabei de esquecer. Tem um livro do Voltaire que fala sobre um personagem, né, que tem o Pangloss, é um daqueles personagens, mas eu não... tem um personagem que é isso, que conta as desventuras dele no período em que mais negativo do domínio da religião católica sobre as pessoas, de forma bastante ruim. Então aquela era uma manifestação, foi um livro muito crítico sobre o controle e a forma como a religião católica controlava as pessoas de forma bastante cega, de forma bastante muito ruim, tá certo, né? Então, sim, tem um livro do Voltaire que até o final dessa fala aqui eu volto e lembro o livro do Voltaire, é muito pequenininho, recomendo ler, porque é um livro bastante significativo para você entender esse aspecto negativo do lado do domínio da religião, né? Junto com esse daqui que mostra também isso aí. Mas são o Cândido, acabei de lembrar, o Cândido do Voltaire. Recomendo fortemente, leia o Cândido do Voltaire para entender essas influências. Bom, o que eu estou falando? Então as pessoas, elas percebem, elas perceberam ou não, já estamos aqui falando de 20 minutos, né? Então as pessoas perceberam isso. E o que acontece hoje na religião? O meio da religião é dominado fortemente por pessoas que têm o que se chamam de mente perigosa, né? O mente perigosa foi uma expressão, tem uma autora brasileira que fez um livro sobre isso, que ela colocou, são aquelas pessoas que têm aquela mente psicopata, né? São aquelas pessoas que não têm lá no cérebro dela
associada à questão da moral, do remorso, do sentimento. São aquelas pessoas que não têm lá no cérebro, né, as sinapses lá que fazem você ter essas questões dos sentimentos. São pessoas que não são movidas por sentimentos, são movidas pelas ações dela, e elas não têm, ou seja, é uma coisa, não é assim, não é que ela faça aquilo e não tenha remorso, não. Aquilo não bate nela, ela pode ver uma pessoa morrer e não se preocupar, porque aquilo ali não dá um menor, assim, aquilo não foca nada, ela olha para aquilo como talvez olhando ali, você quebrando um ovo, tá certo, né? Então o que acontece é o seguinte, a religião, ela é dominada, existem muito dessas pessoas, esse tipo de pessoas, essas mentes perigosas, essas pessoas que têm essa mente psicopata, elas dominam de maneira absoluta, de forma muito grande, as religiões, porque elas perceberam que podem ocupar uma posição, serem valorizadas e controlar as pessoas através da fé humana delas e controlar a fé religiosa delas. Ela fica ali como intermediária do divino, elas têm uma fé questionável, se elas têm mentes perigosas é porque elas, esse sentimento, essa coisa toda, essa sensação de Deus está me ajudando, aquilo tudo é artificial, tá certo, né? E vou falar, e nesse meio de religião, né, seja de candomblé, seja de umbanda, ou seja de Ifá, cara, eu já conheci vários, né? No candomblé eu conheci pessoas assim que são psicopatas, assim, absolutamente psicopatas, e que dominam as pessoas, controlam, manipulam as pessoas, né? Elas só não foram lá para o lado criminal, né? Que aí, né? Você pode ter um psicopata social que vai manipular as pessoas, manipular é aquele que vai envereda pelo crime, né? Vamos dizer que não enverede, mas são pessoas que usam efetivamente a religião para, através desses mecanismos de facilidade, controlar as pessoas através da fé humana e manipular a fé religiosa dela. Então, é isto o que está cheio nessa religião. Então, candomblé, umbanda e Ifá. Tome cuidado. Você, vamos dar um exemplo aqui, de cada 10 você vai encontrar 6, 7 que sejam assim, ou 5. Um número muito grande de pessoas psicopatas que controlam assim, porque atrai, né? Você veja, a pessoa já tem essa vontade de dominar outras pessoas, encontra um meio ideal no qual ela pode, pode manipular a fé humana dela, a confiança que a pessoa deposita nela e a fé religiosa, que é um facilitador maior ainda. Então, cara, e você vai encontrar isso em pastores de igreja. Então, cara, nessas igrejas evangélicas que você tem o mínimo de informação, a pessoa precisa ler uma Bíblia, sair, abre uma igreja, abre mais igreja do que abre padaria e casa lotérica ou farmácia aí hoje em dia, né? Cara, certamente as igrejas evangélicas devem ser um depósito assim, absurdo de psicopatas lá controlando as pessoas para se enriquecer, ganhar dinheiro, ter poder. Eu não tenho dúvida disso, então eu não fico preocupado só com a questão de candomblé, umbanda e Ifá, não. As igrejas evangélicas devem estar tomadas por esse tipo de gente que, cara, encontra o seguinte, cara, esse é o meu ambiente ideal, eu vou lá ajudar as pessoas que vão ser os idiotas que vão seguir o que eu estou falando, eu vou usar a palavra de Deus, não sei o que, dizer que é aquilo que eu estou recebendo, que eu estou falando. Cara, tá uns montes. Então, o que eu falo é esse alerta. Tome muito cuidado ao se envolver em religião, qualquer religião. Eu estou falando dessa aqui, não, né? Eu estou falando dos evangélicos, porque eu digo o seguinte, que acontece aqui lá, deve ser pior ainda, ou igual, tá certo? Né? Talvez mais ainda, porque tem muito mais pastores e igrejas evangélicas do que casas de Ifá, de candomblé, de umbanda, tá certo, né? Então, assim, tome cuidado. Essas pessoas manipulam a fé humana, manipulam a fé religiosa e são psicopatas, tá certo? Estão lá. São pessoas muito perigosas. É muito difícil assim, para você reconhecer uma pessoa dessa, você tem que ter extrema habilidade para entender aquela pessoa. Essas pessoas são boas no que fazem, elas são boas em controlar, são boas em manipular as pessoas, usam umas contra as outras, ganhar confiança, elas têm uma personalidade que se adapta a cada pessoa que lidam. Eu conheci uma primeira pessoa no candomblé assim, aí demorei para descobrir, tardiamente descobri, mas depois eu percebi, aí encontrei com outras, mas aí já, em outra casa, já entendi, a coisa já não deixou, né? E a pessoa, já não deixei cair nessa história, nessa esparrela toda, né? Mas é uma pessoa assim, né? Pessoa que tem várias personalidades, né? Ela mapeia você, aí descobre o que você quer ouvir. Então ela começa a conversar com você, e as pessoas são muito,
pessoas que procuram religião, veja bem, né? Quem vai numa casa religiosa, já tem fé religiosa, né? Então ele já sabe se essa pessoa já tem fé religiosa, tem fé humana, é a mais fácil. Então, uma pessoa que fica lá falando, aquela pessoa é uma pessoa religiosa, então eu posso confiar nela, nunca confie em ninguém, tome muito cuidado. Então essas pessoas com um pouco de conversa, ela já vai regulando o seguinte, palavras que você gosta de ouvir, palavras que você não gosta, comportamentos que você gosta de ouvir, comportamentos que você valoriza, coisa. Aí essa pessoa constrói uma personalidade para lidar com você. Ela constrói outra personalidade para outra pessoa, então aquela pessoa tem várias personalidades. E em público, quando está com todo mundo, ela é uma pessoa assim, que tem uma personalidade comum, alguma coisa que as pessoas identificam lá. Mas quando ela está com cada pessoa, ela se comporta de uma maneira. Então, nesse meio, tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que você vão lidar. E é por isso o que acontece na religião. Como eu falei no início, o objetivo da religião é ajudar as pessoas, é trazer harmonia. O trabalho de um babalaô, vamos falar de Fá, o trabalho do babalaô é um trabalho que é um mensageiro, ou seja, é uma pessoa que está ali para conciliar. O babalaô não está para acabar com o mal, né? O babalaô ele tem um trabalho de conciliar o bem e o mal, tá certo, né? E conciliar essas duas forças, de trazer um equilíbrio, uma harmonia, para que essas duas forças se conciliem, que você se resolva. Ele está ali para te dar conselhos, te aconselhando o que você deve fazer, mudar o seu comportamento, que você seja uma pessoa melhor, que você mude suas posturas de vida. Então, o babalaô, ele se dispõe a usar a vida dele para trazer aconselhamento, tirar negatividades que não te pertençam, fazer isso aí, né? Então, esse é o que deveria ser. Mas, assim, quando o que você vai fazer é encontrar pessoas que entendam isso aí e transformem essa sua atividade no comércio dela, abusando da sua confiança, abusando da sua fé e utilizando aquilo para os objetivos dela. E a pessoa vai dizer, né, eu já participei de muitas consultas com outras pessoas, às vezes você senta uma pessoa lá, a pessoa em 5 minutos, ela fala tanto que você sabe exatamente o que você tem que falar para ela, para aquela consulta ela sair satisfeita. Você não precisa nem jogar. Ele vai falando assim, você para. Aí você joga qualquer coisa e fala, isso, aquilo. Assim, a pessoa entra ali dizendo o seguinte, eu estou aqui para que você diga isso de mim. Para mim, tá certo? É muito fácil. Então, qualquer pessoa com um pouquinho de má intenção consegue pegar essas pessoas em posições vulneráveis, né, como estão ali, pessoas que recorrem a isso porque estão com alguma posição vulnerável, está com algum problema, está realmente necessitada, está fragilizada ali, e nessa hora que a pessoa está mais fragilizada, ou também, né, mais ingênua, e buscando a maior confiança, fé, né, na fé em Deus, buscando a maior confiança na fé nos outros, é quando essa pessoa chega, amarra, quebra e faz o que quer com essas pessoas. Então, no que pese a religião, ela dizer que a gente formar pessoas melhores, que nos dizer que a gente tem que ter caráter e preparar sacerdotes para ajudar a gente a trilhar essa vida, cara, você vai encontrar pessoas que vão entrar nisso e que não estão minimamente dispostas para nada. Existem 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo é esse que eu falei agora, que são os psicopatas, são pessoas perigosas, que estão ali para controlar, se enriquecer através da confiança e da boa vontade. A outra são pessoas que podem não ser tão inteligentes assim, não terão tão sucesso, mas é o seguinte, aquilo ali vai ser o ganha-pão, são pessoas que às vezes não tiveram profissão nenhuma, não tiveram sucesso na profissão delas, não conseguiram se desenvolver em nada. Aí o que a pessoa faz? Bom, então, já que eu não consegui ser nada na vida, você aqui, eu sou trocador de ônibus, aí, né, ou eu sou, né, lavador de carro, eu sou qualquer outra coisa que é aquilo que ele não queria. Na realidade, ele é lavador de carro, mas ele queria ser o dono do lavador de carro. Ele não vai conseguir, né, talvez. E aí o que ele vai fazer? Ele vai virar pai de santo, vai ter uma casa. E na casa, ele não vai ser mais aquela pessoa que não faz nada, ele vai ser aquela pessoa que manda em todo mundo. Então ele vai querer ser aquela pessoa que lá é honrado, que as pessoas batem a cabeça para ela, faz o que pede, ela fala, a pessoa, então assim, aí a pessoa sai daquele muro, é uma pessoa comum, tratada como normal, que as pessoas não tem nada. Entra lá dentro, ele vira Deus, representante do próprio, que isso sobe na cabeça das pessoas. Mesma coisa do Babalaô, ele se acha o tal, acha absoluto, acha o mensageiro de Deus, né? E aí é o seguinte, a pessoa, meu ganha-pão é isso aqui. A pessoa a profissão, o ganha-pão dele seja ser sacerdote, cara, isto é muito complicado. Eu entendo assim, a partir de um ponto de sacerdote, se ele começa a se dedicar muito àquilo que ele gosta, realmente ele pode ter um momento na vida do seguinte, cara, ou eu vou ser sacerdote integral, ou eu vou ser profissional. Aí ele pode querer, ao fazer isso,
arranjar uma estrutura que sustente ele para fazer isso aí. Mas aí ele vai precisar de dinheiro aquilo. Então significa que ele vai acordar todo dia e tendo que tirar o dinheiro dele daquele jogo, daqueles rebós, daquelas obrigações que ele vai fazer. E isso pode, a partir do tempo, mudar toda a forma como ele lida com as pessoas e com a vida, tá certo? Então isso é sempre muito complicado. É muito complicado quando você vai com o babalaô e a primeira coisa que ele faz quando senta é o seguinte: olha, Orumilá está dizendo que você deve se iniciar, você deve ser isso, deve ser aquilo, você é foda, você vai iniciar, você vai ser babalaô. Aí ele está usando aquela pessoa lá, cara, caraca, quer dizer que o Orumilá está dizendo isso para mim, que bacana, eu vou me iniciar então. Assim, só pergunta para ele assim, beleza, se é o Orumilá que está dizendo isso para mim, então é de graça, né? Se ele está dizendo e você está dizendo que ele diz para mim, você é representante dele, significa que não é uma coisa que eu estou querendo, ele está querendo para mim. Se ele está querendo para mim, você vai fazer tudo de graça para mim? Duvido, certo? Duvido. Mas isso não é uma só de fá, né? Quantas vezes você já não foi, pessoas não foram à casa de Candomblé, Babalorixá, joga um jogo lá e diz, Orixá, o Xum está dizendo aqui que você tem que se iniciar, você é uma pessoa especial, não sei o quê, Xangô está dizendo que se iniciar, algum lhe chama. Mesma coisa, sempre foi assim, tá certo? Tem gente que, eu já vi história de gente que sentou na mesa de jogo, 2 meses depois estava iniciada, cabeça raspada numa casa. Cara, que absurdo, que absurdo. Olha só, você vai na casa do babalaô, o babalaô tem que te dar a melhor palavra, te dar orientação, ebós que te auxiliam, oferenda para poder tirar a negatividade e você seguir sua vida. O trabalho do babalaô é te ajudar a consertar a sua vida e você seguir. Não é fazer orixá em ninguém, não é fazer iniciação em você, não é transformar você em outro babalaô, que ele não vai transformar, isso é uma mentira, certo? É a mesma coisa, você vai na casa de Candomblé, ele tem um oráculo aberto, ele vai te atender, por quê? Porque a religião está para isso, está ali para ajudar as pessoas, qualquer pessoa que aparecer ali, ele vai ajudar, além de ser a fonte de renda dele. Se aquela pessoa não tem nenhum trabalho que não seja ser babalaorixá, você pode ter certeza que ele vai jogar todos os dias da semana, mesmo não tendo condição, ele não deveria jogar todos os dias da semana, e vai fazer obrigação tudo até final de semana. A vida daquele cara vai ser isso aí, né? Cara, quando você chegar lá, de fato ele vai querer você que seja cliente cativo, né? Então você vai querer que seja iniciada, você raspa a cabeça, não sei o quê, coisas que são necessárias. Uma pessoa pode ser abia o resto da vida na casa de Candomblé, tá? Eu nunca tenho visto. Então, o que eu digo é o seguinte, o comércio e essas necessidades humanas, né, fora aquelas questões psicológicas, faz um desvio muito forte das pessoas, por isso que não vão encontrar. Então você tem que tomar muito cuidado quando você for numa casa, muito cuidado quando você encontrar um babalaô, muito cuidado quando você encontrar um babalorixá, um iorixá, porque você pode estar confrontando com um desses problemas aí. Seja uma pessoa que é um psicopata, tá certo? Que está ali para abusar da sua fé, para tirar dinheiro de você, tá certo? Seja uma pessoa porque quer poder, então um psicopata quer poder, quer trazer você para você ser mais um daquele séquito de pessoas, se pessoas que quer se dar bem com aquilo tudo. Então, assim, para todo. Então, esse é um lado. A derivação disso, então, para não ficar aqui 1 hora falando, fecha um parênteses nessa questão do uso da fé e do comércio, tá certo? A variação disso é a questão da feitiçaria, né? Essa religião, como eu falei nos vídeos que eu falei sobre a teologia da religião do Candomblé, não existe feitiçaria. A religião acredita que existe a feitiçaria, que o feitiço é feito contra as pessoas, que não existe ninguém que seja imune a feitiço, tá certo? Mas isso é uma força do mal e que a religião te ajuda a te proteger e te livrar daquilo ali. Isso é o que a religião faz por você, tá certo, né? E a religião não ensina, essa religião não ensina você a fazer feitiço. Essa religião não ensina você a fazer malefício contra ninguém. Mas as pessoas, isso é o mais que façam, isso é o que mais as pessoas fazem. Claro, isso está aí no mundo, o malefício, o feitiço, as coisas estão aí. O supernatural, esse que a gente usa para fazer o bem para as pessoas, é o mesmo supernatural que você pode usar para fazer o mal. É uma energia que você pode jogar para lá, para cá. É como se fosse lá a força do Star Wars, né? Você tem o lado de luz da força, lado de luz da força, e o lado negro da força, tá certo, né? Cara, você pode usar a mesma força para fazer qualquer coisa, e as coisas se equilibram. Então, essa religião não ensina. E por que as pessoas vão querer fazer feitiço, malefícios, amarração, dinheiro, grana? Primeiro, um problema de caráter, porque a pessoa que se dispõe a ser babalaô para ajudar as pessoas, se dispõe a se iniciar, estudar, aprender aquilo tudo, ler textos, entender, interpretar, que é uma coisa complicadíssima, saber as rezas. A pessoa que faz uma formação, vai ter que aprender folha,
Uma coisa que você leva 15, 20 anos para você se formar babalaô, tá certo, né? Isso com muito cuidado. Talvez você passe a vida toda ainda aprendendo coisas para fazer como babalaô. A pessoa que se dispõe a isso tudo e ele traduz aquela atividade dele numa atividade para eu tenho um problema, quero um feitiço que você me ajude a resolver, ou vou fazer uma amarração aqui, ou seja, você traz um problema menor, um problema mesquinho, um problema baixo, e ele vai ser o intermediário para aquilo ali, essa pessoa nunca deveria ter sido um babalaô, nunca deveria ter sido, ela não honra aquilo que merece. Uma das cerimônias que o babalaô faz, a última cerimônia que o babalaô faz quando está sendo iniciado, Ioiê, é a cerimônia. A gente faz muita cerimônia durante aqueles dias todos lá, algumas significativas. E no final, essa é sempre mais terrível, né? Que a gente, o babalaô, principalmente na rama cubana, ele é surrado, né? Surrado com os pedaços de papel de pau grosso, assim, mas surrado de deixar marca, tirar sangue. Surrado mesmo, não era para ser assim, mas acabou transformando isso num ato, né? E tem uma significativa muito forte. Por que se faz aquilo, né? Porque você vai ali na ida, você vai lá para plantar o mundo, para ajudar as pessoas, e na volta você sai apanhando para você lembrar que, apesar de você fazer o bem para as pessoas vão te surrar, vão te desprezar e vão te tratar mal, tá certo? Então, se não adianta, você pode ir lá, a gente vai 7 vezes lá, 7 vezes você faz o bem, 7 vezes você apanha. Isso lembra muito, eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre o Igum, né, sobre o abutre. O abutre é uma ave sagrada dos Yorubás. Eu vou falar sobre o abutre aqui, sobre histórias sobre o abutre. Vou contar algumas histórias sobre o abutre, é uma ave sagrada. Por que ela é uma ave sagrada dos Yorubás? O abutre. E é sobre isso, sobre você ser injustiçado, sobre você receber isso. Então, o babalaô que passa para aquele ioiê, que ele tem que lembrar, ele deveria lembrar isso para o resto da vida. Porque uma pessoa que passa por aquilo, que lembra daquilo, vai usar aquilo a formação que ele teve, o conhecimento que teve, para fazer o mal para alguém, para fazer um malefício. Isto não é uma pessoa que deveria estar lá. Ele não entendeu nada daquilo que está fazendo. Eu lembro você o seguinte: feitiçaria sempre existiu no mundo, sempre existiu. Você não tem que ser religioso para ser feiticeiro. Você não tem que ser religioso para fazer o mal. Essas coisas você aprende sem estar ligado a uma religião, tá certo, né? O que tem muito, as pessoas usarem a religião como pano de fundo para botar ali atrás dele: eu sou o babalorixá, sou o pai de santo, o pai de não sei o que, isso aqui. E na realidade ele está ali para trocar favores. Trazer o homem amado, a mulher amada, não sei o que, aquele negócio em 3 dias, está ali para isso. Isso é o nível mais baixo da natureza humana. O nível mais baixo da natureza humana. Pessoas que se dispõem a gastar o tempo dela, a energia dela, sujar a mão delas com isso, é o nível mais baixo da humana. Então, se vocês encontrarem numa casa de umbanda esse tipo de comportamento, se vocês encontrarem numa casa de candomblé esse tipo de comportamento, se vocês encontrarem no babalaô, muito facilmente vão encontrar esse tipo de comportamento, entenda o seguinte: essas pessoas não estão seguindo o que a religião diz para ela, porque nenhuma dessas 3 religiões manda aquela pessoa se comportar daquela maneira ou dá insultos àquela pessoa se comportar daquela maneira. A mesma coisa se você procurar um padre que faça um mal a outras pessoas, você encontrar um pastor que fique mandando você pagar dízimo, pegar dinheiro, tira o dinheiro do bolso, dê para mim. Também é gente que não lê o livro dele, não lê assim. O cara é pastor de Jesus e não tem Jesus, não tem Deus no coração dela, tá certo? Não tem Deus. Ele tem lá, ele pega aquele livro maldito dele, vai ler lá, interpretar, te enganar. Gente que faz isso é a gente mais pior do que tem possível. Pessoa que enganar, é capaz de tirar uma pessoa que não tem dinheiro nenhum, mas se der para ele, vai ficar. E é isso que eu falei, lembra? O psicopata, ele pega uma pessoa que não tem nada, a pessoa tem 20 reais no bolso, ela não vai ter preocupação: me dê seus 20 reais, porque Deus vai lhe dar em dobro de volta. Ela não tem a menor preocupação se aqueles 20 reais são os únicos dinheiro que a pessoa tem. Ela não tem essa preocupação, não. É porque aquele dinheiro, para ela não tem sentimento. Ela vai pegar o dinheiro e botar no bolso dela e acabou, a história está resolvida. É o mesmo que ocorre com babalaôs aí, com o babalorixá. Já vi gente que falou, o cara fala: você tem que fazer um trabalho tal. A pessoa fala: puxa, mas eu não tenho dinheiro para isso, isso é muito caro, você está cobrando muito caro. A pessoa fala: não, pega um empréstimo no banco, assim, desse jeito. Pega um empréstimo no banco, você faz, ou vende lá a sua casa. É assim, desse jeito. A pessoa ela não quer saber se aquilo vai desgraçar a vida da pessoa. Não importa. O que importa é o que ela vai receber. Então, eu quero dizer isso aí para vocês sobre a religião, apesar de tudo aquilo que eu falei, a religião lembra, essa religião como outras, né, que eu citei, querer o melhor das pessoas, o bem das pessoas, o melhor caráter, ser o exemplo e tudo mais,
você vai encontrar nessa religião pessoas que não tenham nenhum caráter, nenhuma moral, nenhuma ética, tá certo? Praticando ela, né? Porque elas são pessoas comuns, como você vai olhar, vai ser difícil reconhecer, elas vão aprender aquilo, às vezes com habilidade. Vai ter muito psicopata desde que sabe citar o do tal, verso tal, não sei o que, orixá tal, quanto ele vai saber falar isso tudo para você. Da forma mais impressionante, sabe tudo de cor, ouviu uma vez, decora, fala. Eu conheci uma pessoa que era impressionante. Viu você falando uma coisa, ele é capaz de repetir linha por linha, vírgula por vírgula o que você falou. Psicopatas, tá ali preocupado, são pessoas com extrema habilidade para manipular você. Essa que eu conheci, a última que eu conheci, na verdade queria poder, ela não queria tirar dinheiro de ninguém, ela queria poder máximo e absoluto. Foi interessante, né? Eu conheci gente que queria dinheiro, conheci essa pessoa, que era a Carminha lá, queria poder máximo e absoluto, tá certo? Né? Então, você tem que ficar atento. Então, eu queria dizer isso para vocês, que apesar de, encerrando, né, mais uma vez, apesar de toda a boa intenção que essa religião e todas as religiões têm de fazer você pessoas melhores, melhorar o mundo, e a religião dizer que o Babalu é uma pessoa que está aí para consertar o mundo, consertar os problemas, você vai encontrar nesse meio pessoas, seja as pessoas que não sabem o que estão fazendo, seja as pessoas que sabem exatamente o que estão fazendo, e por isso mesmo você tem que tomar muito cuidado, tá certo, né? Então, tenha atenção nisso, não demole, as coisas são bastante complicadas, tá bom? Eu vou fazer vai sempre no blog, tem sempre textos orientando isso a vocês, blog Orumilá-Ifá, né? Ou www.orumilá-ifá.com.br, tá certo? Vai nesse blog, tem textos, eu vou fazer um texto ali, devo fazer um texto, fazer um vídeo também, dando umas dicas de coisas que, assim, seja para Umbanda, para Candomblé, coisas que se você fizer, você nunca vai se dar mal. O que você não deve fazer para não se dar mal, né? O que você deve fazer para nunca se dar mal quando encontrar uma coisa dessa. Eu vou tentar fazer um vídeo desse, tem que só que elaborar a coisa, tá ok? Então, saudações a todos, nos vemos aí no próximo vídeo. Abraços.